pessoal, tudo bem com vocês? Então é uma grande satisfação estar aqui com vocês nesse primeiro encontro virtual. A ideia desses encontros veio basicamente de uma aula de violão que eu estava dando. Uma aluna me apresentou uma peça de Johann Sebastian Bach, que é um autor que eu tenho muita admiração, dispensa comentários. Eu acho que cada vez que conheço um pouco mais da obra desse grande mestre alemão, me surpreendo cada vez mais e acabo achando que talvez Johann Sebastian Bach não era uma pessoa desse mundo, ou talvez tenha sido uma empresa de músicos que estavam trabalhando com o pseudônimo de um compositor. Mas enfim, são teorias conspiratórias. A ideia veio então dessa aula. Essa aluna me apresentou uma peça que eu já conhecia há bastante tempo, a Courant 1009, do WBWV 1009, que faz parte de uma suíte para violoncelo, suíte em Dó maior, a suíte número 3, se não me engano. E, enfim, a ideia foi desenvolver um pouco mais a estrutura musical e depois passar isso daí para os meus alunos aqui na Universidade Estadual de Maringá, talvez numa masterclass, alguma coisa nesse sentido. Depois eu pensei melhor, eu falei, não, por que restringir para uma masterclass? Eu vou dar um jeito de fazer com que esse conhecimento, toda essa estrutura esteja disponível para os meus amigos e ex-alunos. E por que não, agora através dessa plataforma, né, virtual, compartilhar esse conhecimento com o mundo, pelo menos com os falantes de língua portuguesa. Muito bem. Então, a ideia desse programa, a partir então do desenvolvimento dessa peça, eu imaginei realmente fazer um programa semanal que tenha um título que carrega um duplo sentido. Sala de ensaio, na verdade, teria o sentido de fazer com que as pessoas acompanhassem a construção de uma performance instrumental, mas também com os comentários de uma sala de aula. Então é uma mistura de sala de aula com sala de ensaio, porque se eu ficasse aqui estudando violão na frente de vocês, iria ficar muito chato, né? Normalmente a gente fica repetindo e repetindo passagens, e aqui no caso eu já tenho algo um pouco mais preparado para mostrar para vocês. Temos também, imaginei o sentido de um espaço de autoajuda coletiva no qual a gente vai interagindo. Eu daqui a pouco vou começar a ler os comentários que estão aqui no canto esquerdo. Eu estou aqui apontando para o outro lado, no canto esquerdo da telinha do YouTube, no qual eu vou ler os comentários de vocês, eu vou responder essas perguntas. E isso vai fazer com que também esse diálogo todo seja uma fonte de inspiração para o estudo de vocês. Eu sei que muitos violonistas estão assistindo e muitos tocam essa peça, então acho que vai ser bastante interessante. Eu pretendo que esse espaço seja semanal, sempre aos sábados, neste mesmo horário, mas os vídeos ficarão também disponíveis para visualizações posteriores, no caso de você perder o horário da transmissão. A única diferença é que você não vai poder fazer o comentário ao vivo comigo. Os assuntos vão ser diversos. Eu vou pegar um determinado tema, uma determinada música que eu vou estar trabalhando a performance, ou enfim, comentando uma obra sinfônica, uma obra camerística, e puxar a discussão para um âmbito maior de arte, música, enfim, discutir temas de relevância social, de relevância cultural, que normalmente a gente não vê na grande mídia, no sentido de promover o crescimento intelectual e espiritual de todos nós através desse meio tão poderoso que é a arte. Nós vamos fazer várias conexões aqui desse repertório, não só música de concerto, mas também música de entretenimento. Por que não? Existe muita música de entretenimento de bastante qualidade. Vamos discutir assuntos de carreira artística, arte, educação. Afinal, a arte também ela tem uma finalidade educativa, espiritualidade, vida, enfim, tudo que for possível. Eu vou começar então mostrando para vocês a versão original em Dó maior desta Courant, da terceira suíte para violoncelo de Johann Sebastian Bach.
e em seguida nós vamos fazer uma breve discussão, puxar alguns elementos que são interessantes nessa obra. Então vamos a essa execução. Eu tenho aqui uma gravação fabulosa do violoncelista russo Misha Maisky e vamos ouvi-la. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa espetacular versão. Eu particularmente sou muito atraído por essa versão, pela grande liberdade, pela grande expressividade que o violoncelista russo Maisky aplica nessa peça. Quando a gente começa a estudar uma obra musical, normalmente a gente faz uma certa investigação de determinados elementos que ajudem a gente a ter uma certa noção do que transmitir ao público. Normalmente eu sei que alguns violonistas acham que meramente tocar as notas no lugar correto já é o suficiente, mas as peças normalmente elas trazem muito mais informação, elas são na verdade carregadas do ambiente cultural em que o compositor gerou essa obra e consequentemente esse ambiente cultural que se plasma na obra, ele também se desdobra em novos acontecimentos e novas ideias. Então, nesse sentido, quando nós fazemos uma investigação do que a obra tem a nos oferecer, a gente
consegue se aproximar um pouco mais da concepção, da ideia do compositor, e através dessa aproximação a gente consegue estabelecer um diálogo. Então eu vou falar algumas coisas para vocês aqui referentes a contexto, quando, como, por que Bach escreveu essas peças. Tá? Então vamos começar por onde, né? Bach teve vários empregos, como, enfim, os músicos historicamente, né, sempre estão atrás, né, de melhores oportunidades, e naquela época, na Alemanha do século XVIII, não era muito diferente de hoje. O músico, ele se mudava para a cidade que lhe oferecia uma condição de emprego mais vantajosa. Bach trabalhou em várias cortes, em Weimar, Leipzig, Dresden, só que na corte de Köthen, que fica no estado da Saxônia-Anhalt, no norte da Alemanha, uma cidadezinha pequeniníssima, ela tem uma área de 78 km², uma cidade bem pequena mesmo. Ali tem uma corte, havia uma corte, na qual Bach trabalhou por 6 anos, de 1717 a 1723, como mestre de capela para o príncipe Leopold de Köthen. Köthen era um principado, não era um arcebispado, portanto Bach não tinha obrigação de escrever música religiosa. Então foi uma oportunidade que Bach teve para explorar esse potencial de músico instrumental para várias formações, não só para órgão, mas também para violoncelo, alaúde, teclado, combinações camerísticas e orquestrais. Então foi um período bastante prolífico no sentido de criação de peças instrumentais. Nessa época também é datada a composição dos grandes concertos de Brandemburgo e também do Cravo Bem Temperado. E como era uma grande tendência na época, Bach escreveu suítes para instrumentos solistas, né? Peças intimistas, que tem também, de certa forma, um caráter de antecessor da forma estudo, né? Porque são peças que exploram bastante detalhes da técnica instrumental e faz com que forcem o instrumentista a, enfim, dominar aspectos um pouco mais complexos da sua técnica. Então ele escreveu várias suítes. A suíte basicamente é uma sequência de danças alternadas, né? O modelo básico da suíte barroca é uma alemanda acompanhada sempre de uma corrente, a dobradinha, depois uma giga, uma sarabanda, que é um movimento lento, e uma giga. Outros movimentos opcionais, tá? Como um prelúdio que antecede, ou as galanterias, que seriam os minuetos, as bourrées, enfim. E a suíte ela tem basicamente 2 aspectos que são bastante interessantes. Um aspecto referente ao que hoje a gente conhece como globalização e outro aspecto que hoje também conhecemos como algo que tem a ver com democracia. Globalização no sentido de que as danças elas são originárias de vários países. A alemanda, por exemplo, como o próprio nome diz, é uma dança alemã. A sarabanda espanhola, né? Na verdade ela tem origem nos países colonizados pela Espanha. Dizem que a sarabanda surgiu no México, tem várias especulações, existem também outros autores que dizem que a sarabanda surgiu em Cuba, não se sabe. A giga é inglesa, tá? Então são várias danças internacionais e o sentido democrático é que são danças de origem tanto aristocrática quanto de origens campesinas. A giga, por exemplo, é uma dança muito rápida, né? Que de caráter vivo, que as pessoas dançavam quase saltando. Já o minueto, também de origem campesina, de origem no extrato inferior da sociedade, ao chegar na corte, ele se torna uma dança lenta. Então existia, na verdade, uma certa aceitação de uma cultura local que estava em efervescência, né, nessa época, né? Não existia uma separação ou um certo snobismo daquilo que era considerado alta cultura e baixa cultura. A corrente, que é um dos movimentos da suíte, ela tem também, pelo próprio nome que é sugestivo, tem essa característica de ser uma corridinha, né? Uma corridinha dançada com saltos. Ela tem várias outras terminologias semelhantes, ela pode ser chamada de corrente na França, corrente na Itália, ou coranto, ou também corrente. No barroco existiam as versões francesa, corrente,
que é mais lenta, e a italiana, que é uma corrente rápida. Normalmente em tempo ternário, ou binário composto, ou alternados. O caso dessa peça que vamos analisar hoje, ela tem, se vocês já observaram na gravação, ela tem uma alternância, ela mostra uma alternância entre o tempo ternário simples e o binário composto. Como eu disse, essa peça é integrante das 6 suítes para violoncelo de Bach, que vão do BWV 1007 a 1012, composta talvez em torno de 1720. E temos aí, né, como eu falei, uma produção bastante grande de Bach dentro dessa concepção de suíte instrumental. Então nós temos, além dessas suítes para violoncelo, as suítes para teclado, que são divididas em grupos, as suítes inglesas, que vai do BWV 806 a 811, as suítes francesas, que vai do BWV 812 a 817, as partitas, enfim, suítes para laúde, que vai do BWV 995 a 998, as sonatas e partitas para violino, que vão do BWV 1001 a 1006, a grande partita para flauta, BWV 1013, eu recomendo que vocês ouçam, porque essa é um exemplo de música monofônica que tem realmente um desdobramento harmônico e polifônico maravilhoso. Tá? E não poderíamos deixar de mencionar as suítes orquestrais, de BWV 1066 a 1069. Essas suítes para instrumentos homofônicos, como violoncelo, violino, flauta, ela está escrita de uma maneira muito especial, porque os solos, as linhas melódicas, estão escritas de tal maneira que elas são suficientes para delinear todo o percurso harmônico, um percurso harmônico implícito. A gente não ouve os acordes, mas os acordes eles estão tão evidentes que a gente consegue auditivamente perceber a intenção de harmonia que Bach está se encaminhando. Isso no jazz é chamado de making the changes, ou seja, fazendo as trocas de acordes, né? Apenas com solo. Ou seja, se você tirar um acompanhamento de um solo de jazz bem elaborado, você também vai perceber a harmonia implícita. E além dessa harmonia implícita, nós temos uma sugestão de polifonia. Muitas vezes, para um único instrumento, a gente ouve 3 ou 4 vozes numa única linha melódica. Isso é realmente um feito notável de Bach. Particularmente a suíte BWV 1013 para flauta, vocês vão perceber essa escrita de uma forma muito interessante. A flauta não tem a possibilidade de fazer notas duplas como no violoncelo ou no violino, é realmente uma única linha melódica do começo ao fim. Eu sugiro a gravação de um flautista francês chamado Aurélien Nicolet, em que ele tenta buscar timbristicamente essas divisões implícitas de polifonias dentro de linhas melódicas. Muito bem, vamos agora explicar a música. Tem vários elementos notáveis nessa corrente. Difícil dizer qual o mais importante ou por onde começar. Bom, primeiro que é uma peça de uma beleza estética, assim, realmente ela é muito cativante. A primeira vez que eu ouvi essa peça, realmente eu fiquei encantado assim, com a beleza estrutural e com a complexidade também com que essa peça é trabalhada. Eu acho que eu vou começar comentando um aspecto que talvez na gravação de Misha Maisky tenha saltado aos ouvidos de vocês, que é a questão, uma questão retórica, pelo seguinte fato: essa música escrita para instrumentos, enfim, sem uma linha melódica vocal, ela está dentro de um grupo de obras que são chamadas de obras seculares. Secular significa, vem do latim seculorum, ou seja, a música do mundo, em oposição à música sacra, que é a música celeste, a música dos céus. Muito bem, o Bach se especializou em ambos os estilos, mas, no entanto, eu vou comentar isso mais ao final, Bach dedicava toda a sua obra instrumental a Deus também. Isso na partitura ele escrevia, ele fazia questão de fazer essa dedicatória. Então, tratando-se de música mundana, música do mundo, existe um sentido retórico. A retórica, na verdade, musical, ela tem essa possibilidade de descrever com sons determinadas imagens.
Então, uma coisa que salta aos nossos ouvidos, já na gravação, é que é uma peça que ela está sempre fazendo mergulho ao grave, ela está sempre, existe uma força de gravidade puxando as notas para baixo. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês e vou exagerar um pouco, ou até dizer para vocês, olha, chegamos no chão aqui. Começo da música, tá? Eu vou tocar essa versão aqui para violão em Lá maior, em oposição à versão em Dó maior original para violoncelo, então vocês vão ouvir essa peça com uma outra tonalidade. Ok, fizemos um arpejo de Lá maior e nos dirigimos à nota mais aguda e a partir daqui a gente entra em outra fase. Sempre caminhando para o grave. Aqui uma frase um pouquinho mais longa. Sempre caminhando para o grave. Então, nesse sentido, Bach está representando com o instrumento grave, que é o violoncelo, essa força de atração, uma força talvez que tem a ver com a ação da gravidade, né? Quer dizer, mostrando que a música ela faz parte da terra e não faz parte do céu. Isso é um sentido retórico bem interessante que ele vai manter não só nessa corrente, mas se vocês lembrarem do prelúdio dessa suíte, ela já começa com essa ideia realmente de forma explícita. Ela começa com uma escala de Lá maior descendente. Até um aluno esta semana comentou comigo que a música parece que a música começa como se estivesse terminando. O prelúdio dessa suíte começa com essa escala. Ou seja, parece que a música realmente terminou. E de fato ele usa no final desse prelúdio essa mesma escala. Tá? Então sempre essa ação de gravidade para o chão. Um outro aspecto que eu já comentei com vocês, a transcrição para violão exige que a gente faça uma transposição pelo fato da tessitura do instrumento não comportar 2 oitavas e 1/5, que é a tessitura completa dessa música. Então, passando-se a música para o tom de Lá maior, ou seja, ela está muito mais aguda, quase 1 oitava mais aguda do que o original, a gente consegue então ter a nota mais grave e a nota mais aguda, né? Na verdade são 3 oitavas, porque a gente usa o Mi aqui, então são 3 oitavas. Ok? São 3 oitavas, então a necessidade aqui de se tocar em Lá maior ela é quase que mandatória. Outro aspecto interessante é o percurso harmônico, eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês, e um outro aspecto que eu vou comentar em paralelo com a harmonia é o fato de que o violão vai possibilitar que a gente evidencie determinados detalhes que no violoncelo seria impossível, como alguns recursos de campanelas e cordas duplas. Enfim, eu vou mostrando aqui para vocês e vou dizendo o que é específico então do violão. Então aqui a gente tem basicamente, eu vou agora comentar frase a frase aqui a peça e vou mostrar para vocês o que está acontecendo em termos de polifonia, em termos de harmonia, em termos de regiões harmônicas, tá? Vamos aqui fazer um pouquinho mais devagar para que vocês possam acompanhar-me. Muito bem, começamos então em Lá maior, a tônica, e o curioso é que poucos compassos depois, o Bach já vai modular para a tonalidade de Mi maior e vai ficar um bom tempo nessa tonalidade de Mi maior. Na verdade, a gente só vai ouvir o Lá maior no ritornello, nos primeiros compassos da seção A, ela é dividida em 2 partes, A e B, e nós vamos ouvir nos últimos compassos, na verdade nos 4 últimos compassos da seção B, nós vamos ouvir esse retorno ao Lá maior. Então vejam que interessante essa divagação harmônica que Bach faz aqui. Então nós temos aqui o tema começando em Lá maior. Aqui nós estamos em Mi com sétima. Voltamos ao Lá maior. Tivemos algumas inversões da harmonia de Mi maior, a gente teve Si no baixo, Sol sustenido, até voltarmos no Lá maior. Aqui a gente vai ter uma escala de Si maior que vai conduzir para Mi maior, ou seja, já estamos preparando a saída do tom de Lá maior para Mi maior. Aqui nós estamos em Fá sustenido menor. Ora, Fá sustenido menor já temos uma sugestão de uma harmonia, de uma cadência harmônica muito típica que conhecemos, que é a cadência 2-5-1. Então, se fizermos
Fá sustenido menor, Si com sétima, e confirmarmos em Mi maior, a gente já consegue fazer uma modulação para Mi maior. Então vamos lá, paramos no Fá sustenido menor. Não sei se vocês ouviram aqui, a gente tem aqui uma harmonia implícita maravilhosa. Desculpem, nós temos aqui uma polifonia implícita. Uma outra voz. Errei todas as notas aqui. Tá? Então a gente tem sempre esse jogo aqui de grave e agudo, né? Vozes intermediárias. Na parte B vocês vão ouvir uma parte com 3 vozes, bastante interessante. Muito bem, caímos em Ré sustenido aqui. Estamos em Si com sétima. Ok, aqui nós efetivamente já modulamos para Mi maior. Fizemos o Fá sustenido menor. Si com sétima. Mi maior. Aqui a gente vai para Dó sustenido menor, que é a relativa menor de Mi maior. E aqui eu já vou começar a usar um recurso específico aqui da linguagem violonística, que é a campanela. E a gente observa aqui esse jogo de voz, uma pergunta no agudo, uma resposta no grave. Por essa razão, eu gosto de trabalhar um pouco com os timbres do violão, né? E também trabalhando um pouquinho da diferença de articulação do legato, ou super legato aqui, né? Fazendo uma campanela. E aqui um staccato, né? Bem cortado. Aqui a gente já está ouvindo 2 vozes também, tá? Voltamos ao Mi maior aqui. Si com sétima. Mi maior com Sol sustenido no baixo. Lá maior, apenas como passagem, não vamos ficar nele. E aqui eu vou também usar agora um recurso de campanela um pouquinho mais exagerado, né? Aqui nós temos uma escala de Mi maior, Si com sétima, Mi maior, para entrarmos no Si com sétima. Aqui a passagem original é essa. Tá? Isso é o que o violoncelo toca. No caso, eu vou me utilizar de um outro recurso aqui, novamente a campanela. Até chegar no Si com sétima. Vocês perceberam que esse recurso de campanela também me permite dar um sentido de binário composto, né? A gente estava no 1, E2, E3, E1, E2, E3, a gente entra aqui no... Né? Ou seja, a gente dilui a rítmica aqui, a gente dá uma flexibilidade rítmica para a obra bastante interessante. Bom, aqui nós vamos entrar numa passagem interessante, ele vai fazer uma suspensão da dominante por vários compassos. Ou seja, uma grande brincadeira harmônica em cima da harmonia de Si com sétima. Tá? O que ele fez aqui? Ele fez um arpejo de Si com sétima. Aqui ele fez um Mi menor com sétima maior, só que com a quinta no baixo, Si no baixo. Aqui nós temos um Si com sétima com quarta suspensa. E esse Dó no baixo é a nona menor que ele coloca para incrementar cada vez mais a tensão. Então vejam essa passagem como um todo, como ela é bastante interessante. E aqui a gente vai fazer uma cadência 4-5-1 em Mi maior para finalizar a primeira parte. E aí a gente faz a repetição para o Lá maior.
Deixe-me ver aqui quantas pessoas estão acompanhando essa transmissão. Vai que eu esteja falando sozinho aqui. 18 pessoas. Está sendo um sucesso esse programa. Vamos lá. Segunda parte, terminamos ela em Mi maior. Nós vamos começar ela nessa mesma tonalidade. Depois de Mi maior, o Mi com sétima, nós vamos voltar ao Lá maior, mas também de forma muito breve. Só para fazer uma transição para o Fá sustenido menor, que é o segundo grau de Mi maior. Muito bem, aqui vocês já devem ter percebido também um outro recurso violonístico, né, que também dá uma variedade rítmica, né? Eu dividi as vozes aqui, né, com essa voz. Aqui outras emíolas, tá? Sempre que eu tenho a oportunidade de conduzir uma voz aqui no violão, não tem por que não utilizar esse recurso, tá? Eu uso amplamente essa possibilidade aqui. Então aqui paramos em Si menor. Dó sustenido com sétima, uma dominante, puxando o Fá menor. Aqui nós vamos, tem dois detalhes interessantes. Nós vamos fazer uma transição harmônica descendente, tá? Não sei ainda para onde vamos chegar. E aqui é o momento que nós vamos fazer uma textura a 3 vozes a partir de uma única linha melódica, tá? Então eu vou voltar aqui na dominante e daí nós vamos fazer a descida harmônica aqui, né? Todo esse percurso para atingirmos a região de Fá sustenido menor. Então, aqui nós saímos do eixo de Mi maior, entramos em Fá sustenido menor. Segundo grau de Mi maior, relativa menor de Lá maior, ou seja, nós estamos aqui numa região estrategicamente interessante porque ele serve de eixo para as duas tonalidades, tanto para o retorno ao Mi maior quanto tanto a digressão do Mi maior quanto o retorno para o Lá maior. Muito bem, aqui novamente o mergulho ao grave, como vocês perceberam. Aqui eu acho interessante essa ornamentação porque parece que ele está despertando de um sonho, alguma coisa, né? Ou seja, vamos jogar essa música para cima de novo e de fato agora ele vai começar a explorar um pouquinho mais a região aguda. Ele vai entrar aqui em Lá com sétima. Chegamos em Ré maior, outra tonalidade intermediária. Tá? Aqui eu aproveitei para fazer uma voz em arpejo em Ré maior, tá? Sempre, né, jogando a música lá para o grave. Mi menor, Fá sustenido com sétima. Chegamos em Si menor. Agora nós vamos começar uma transição bem interessante, que nós vamos ter uma transição através do baixo. De praticamente uma oitava, sempre acompanhando uma sequência de acordes, tá? A sequência de acordes aqui ela vai ser bastante movimentada, tá? Ou seja, é praticamente uma parte modulatória, tá? E aqui tem um detalhe bastante interessante que Bach vai começar a utilizar notas alteradas, ou seja, notas que não fazem parte da harmonia. Aqui o recurso que ele utiliza é a antecipação, ou seja, no final de cada 2 compassos Bach vai introduzir a nota dissonante que vai ser a nota preparatória para a próxima harmonia. Eu vou fazer isso com calma para vocês. Então, a partir daqui, dessa cadência 2-5-1, né? Mi menor, Fá sustenido, Si menor, né? Nós chegamos em Si menor. Aqui nós temos um Dó sustenido com sétima, com Mi sustenido no baixo. Fá sustenido menor. Essa nota não faz parte do Fá sustenido menor, ela faz parte do
próximo acorde, tá? Do Mi com sétima. Então ele vai sempre finalizar esses grupos de acordes com uma nota preparatória do próximo. Então essa é a razão pela qual eu vou dar um destaque bastante grande para cada uma dessas notas. Mais uma vez nos dirigimos à região grave do instrumento, tá? Aqui no caso, essa passagem toda, ela fez uma transição do Fá sustenido maior para o Mi com sétima, da mesma forma que o Bach segurou aquela dissonante, aquela dominante com sétima no final da primeira parte, ele vai fazer a mesma coisa aqui, apenas modulando e mantendo os mesmos recursos. Então nós vamos ter aqui esse Mi com sétima que vai durar uns 4 ou 5 compassos e vai soar da seguinte forma. Aqui a harmonia é basicamente igual àquela de trás, só que com as transposições. Aqui Mi com sétima, Lá menor, com a sétima maior, Mi com sétima com o Fá no baixo, nona menor, até chegarmos na apoteose do acorde com sétima. Aqui normalmente não é um feito muito comum, mas eu gosto de segurar um pouquinho mais essa harmonia. Talvez a minha interpretação final vai ser com esse acorde bastante sustentado, né? E aí a cadência 4-5-1 em Lá maior. Então, basicamente, esse é vamos dizer, a grande riqueza da peça, uma concepção harmônica bastante interessante, bastante rica, várias possibilidades de estarmos trabalhando com dinâmicas, trabalhando com articulações, polifonias implícitas, e sempre esse movimento que vai orientar a dinâmica da peça. A peça está sempre indo em direção à região grave do instrumento. Tá? Muito bem, após essa leitura analítica da peça, né, eu acho que eu devo ter cansado algumas pessoas falando tanto de harmonia e de acordes e de transições e cromatismos. Eu acho interessante comentarmos aquela questão que ficou lá para trás sobre a questão de Bach dedicar as suas obras profanas para Deus, né? É interessante que Bach era um compositor muito religioso, uma pessoa também muito religiosa, adepto, obviamente, ao protestantismo alemão. E o Bach, ele tinha realmente essa preocupação de fazer com que a música promovesse a elevação do homem através tanto da mensagem cantada nas suas obras, enfim, com coro e solistas vocais, quanto na música instrumental de maneira implícita, talvez, né? Então nós temos aí vários elementos de simetria, vários elementos retóricos, que de certa forma também estão descrevendo alguns fenômenos que são mais metafísicos. E um detalhe interessante que eu estava dizendo para vocês é que Bach dedicava essas obras para Deus, porque todas as obras instrumentais, nos manuscritos autógrafos, a gente encontra a sigla SGD, que significa Soli Gloria Deo, ou seja, somente a glória de Deus. Um musicólogo inglês, compositor e crítico, chamado Wilfrid Mellers, descreveu essas suítes para violoncelo como músicas monofônicas onde um homem recriou uma dança de Deus. Isso é bastante poético, bastante inspirado, e eu acho que essas relações, essas simetrias que acontecem aqui, nessas pequenas joias musicais, de certa forma descrevem realmente uma dança de Deus ou uma dança do universo, né? Porque as relações sonoras, intervalares, todas elas estão dispostas de uma maneira tão orgânica e ao mesmo tempo de uma forma tão variada que é quase como se fosse um teatro da própria vida, né?
Ou seja, a gente está lidando aqui com padrões musicais que os compositores, de alguma forma, eles intuem de um plano superior. Eu tenho a mais absoluta certeza, isso é uma conjectura pessoal minha, tá? Vocês não precisam acreditar nisso, mas eu tenho a plena certeza de que compositores como Bach, Beethoven, Brahms e muitos outros souberam captar, ter essa via de acesso com uma comunicação divina, de perceber as relações harmônicas do universo e saber traduzir isso daí de uma forma bastante contundente e talvez enigmática para a música. Talvez esses detalhes passem despercebidos para muitas pessoas. E eu acredito que a via melhor de acesso para a captação dessas ideias talvez de um universo platônico, né? Pensando aí numa filosofia grega platônica, seja realmente o plano da composição, porque o plano da improvisação é um plano muito rápido. Talvez as ideias elas não tenham tempo de amadurecimento suficiente. Eu sei que o pessoal do jazz vai me detonar, mas eu tenho a convicção de que é preciso tempo para depurar essas mensagens divinas do universo, tá? Então, basicamente era isso o que eu tinha para mostrar para vocês de relações interessantes da peça. Eu vou aqui acessar o painel ao vivo do YouTube para ver os comentários e as perguntas, tá? Então, agora é o momento de vocês começarem a se comunicar comigo. Scarlett está perguntando de quem é a versão que você indica. Eu queria saber da Scarlett se ela está pensando na versão para violoncelo ou a versão para violão, tá? A versão para violoncelo, vou aqui colocar para vocês. Misha Maiski. É exatamente a gravação que nós ouvimos aqui agora. Tem várias versões para violão dessa peça. Eu gosto muito da primeira gravação que eu ouvi há muitos anos atrás, que é a gravação do lendário Andrés Segovia. Violão, tá? Vamos fazer assim. Misha Maiski cello. Ok, do cello mesmo, Scarlett, mas Andrés Segovia, violão, uma outra possibilidade para você ouvir, tá? Muito bem. Parece que o pessoal não está muito aquecido hoje. Eu vou esperar mais alguns minutos. Enquanto isso, eu vou lançar uma enquete no Facebook perguntando uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de satisfação com vocês. Basicamente, eu vou perguntar se vocês têm vontade de assistir outro programa como este, se vocês acharam o formato interessante, se vocês sugerem algum tipo de mudança ou algum tipo de enfoque que não foi dado aqui. Então, assim, quem gostou do programa, recomende aos amigos, mas também façam sugestões não só de abordagens, né, mas também de temas para os próximos encontros. Semana que vem eu pretendo falar sobre uma obra um pouquinho mais extensa, talvez a gente tenha que condensar um pouco a discussão, mas eu gostaria de comentar alguns aspectos da Sinfonia número 2 de Gustav Mahler, o terceiro movimento dessa sinfonia. Ela tem realmente elementos de harmonia romântica que eu acho que são bastante interessantes e eu acho que vai ser um tema legal. Ok? Com relação à transcrição, qual você indica? Então, Werner, essa transcrição que eu utilizei é do violonista japonês Masayuki Kato, arranjo para violão. Ok? Só que eu fiz algumas alterações aqui, especialmente na condução dos baixos aqui dessa peça, tá? A versão do Segovia eu acho bastante interessante. Existe transcrição dessa corrente feita por Segovia, mas me parece que a primeira transcrição para violão foi feita por Tárrega, tá? Se algum de vocês tiver essa informação correta, por favor me corrija, mas eu acredito que tenha sido a versão do Tárrega. Eu recomendo basicamente você conhecer 2 ou 3 versões, comparar com o original e chegar numa versão própria, tá? Por exemplo, algumas questões aqui referentes a baixo, eu fiz algumas alterações, como por exemplo,
essa nota aqui, esse pedal grave aqui que não tem na versão de violoncelo, na abertura da parte B, na versão do Masayuki ela está como uma nota ligada. Eu gosto de reforçar esse baixo aqui. Eu acho que dá um dinamismo melhor para a peça e eu acho que ajuda o ouvinte a perceber um pouquinho mais esse destaque das vozes, né? Essas vozes implícitas que eu mencionei para vocês que estão latentes na música, e eu acho que isso dá um dinamismo maior. E vários outros casos aqui, um baixo que eu acrescentei ou um baixo que eu tirei, realmente por questões assim de estrutura musical. Jack Bauer. Comecei a assistir na metade. Como se chama essa peça? Ela se chama Courant BWV 1009. Johann Sebastian Bach. Eu fiz aqui uma versão para violão, tá? Em Lá maior, diferente do tom original da peça, mas depois você vai ter oportunidade de assistir esse vídeo no começo, que eu coloco a versão original em Dó maior com Misha Mais, que é o violoncelo. Ok, muito bem, pessoal. Vou aguardar mais alguns minutos para ver se temos mais perguntas. Do contrário, eu vou agradecer a presença de vocês, fazer os agradecimentos para as pessoas que me ajudaram aqui a elaborar essa sala de ensaio. Gostaria muito que vocês participassem da enquete, dando um feedback se vocês acham que esse formato realmente é interessante, se trouxe alguma luz para vocês. Eu incentivo para que vocês se inscrevam no meu canal Flávio Apra aqui no YouTube, esse que vocês estão assistindo a transmissão agora, e acompanhem as próximas salas de ensaio. Então, antes de irmos ao fechamento, aos agradecimentos, parabéns pelo projeto, obrigado, Helder. Juliano, sugiro uma análise fenomenológica do segundo movimento de Mahler semana que vem. Você me pegou de jeito, hein, Juliano? Isso daí já só a análise do trajeto harmônico já vai dar um trabalho realmente fenomenal. Mas eu vou tentar fazer uma abordagem fenomenológica, pelo menos algo que possa dar algum sentido, tá explicando a fenomenologia para os que não estão habituados com o termo. Fenomenologia é uma filosofia, mas também uma metodologia de pesquisa em que nós tentamos descartar todos os elementos que são culturais, que são de uma determinada época, que são contemporâneos, para a gente chegar à essência da música, tá? Então aí nesse caso, Juliano, para a gente chegar na essência dessa obra demandaria uma pesquisa mais aprofundada sobre as circunstâncias da composição da sinfonia como um todo, tá? Eu tenho algumas informações que eu vou comentar com vocês semana que vem. A sinfonia nasceu basicamente através da morte de um grande amigo e regente de Mahler, que foi Hans von Bülow, né? Ele escreveu uma marcha fúnebre para o funeral desse amigo, e a partir dessa ideia ele fez uma sinfonia em 5 movimentos com coro e orquestra e tal. Vai ser um pouquinho complicado, mas eu não vou deixar de fazer esse comentário, pelo menos dando alguma pista para vocês, tá? Muito bem, pessoal. Se vocês tiverem novas perguntas, tá? Vocês podem postar também no Facebook. Eu vou continuar comentando sobre esse tema. De repente tem alguma ideia que agora não veio na cabeça, mas depois vocês pensam a respeito. Então vamos continuar nessa temática por mais alguns dias. Podem fazer as perguntas através do canal do Facebook. Gostaria então de finalizar agradecendo a presença de cada um de vocês. Eu estou vendo aqui que o número transitou entre 20, 22, 17, agora 15 pessoas assistindo, ou seja, tivemos desistências. Teve pessoas aqui que eu acho que não acharam o formato muito bacana, mas enfim, a gente não consegue agradar a todos. Então eu agradeço a cada um de vocês que nos acompanhou no encontro de hoje. Acompanhem os próximos, não vai ser muito diferente desse formato. E eu gostaria de mandar os meus agradecimentos especiais ao meu amigo Johnny Rosa, que foi a pessoa que me ajudou nas soluções técnicas para que esse programa hoje se concretizasse.
a minha esposa amada, Kelly, que, enfim, teve uma paciência danada comigo nesses últimos dias, nesses preparativos, e está tomando conta agora da Sophie, que é o grande amor da minha vida, a razão da minha existência. Não vou mais me derreter aqui, porque, enfim, não é o espaço para isso. Mas, enfim, gostaria de agradecer especialmente a eles e, mais uma vez, agradecer a vocês pela participação e pela interação que vocês fizeram aqui comigo. Então, um grande abraço a todos e semana que vem, mesmo horário, mesmo canal do YouTube. Um forte abraço, até já!